Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Dois um, pessoal, primeiro quero me desculpar pelo atraso. Tive muitas incumbências hoje, tive que acompanhar a reabilitação da fazenda e à tarde eu tive que me focar na igreja. Tive que ir à igreja e só há pouquinho cheguei em casa, jantei, mas como tem bastante jogos amanhã, a gente vai procurar deixar um pouco mais acessível a todo mundo, não vamos deixar o vídeo de molho e vamos subir tão logo terminar de gravar. Estamos a gravar agora 20 horas e 48 minutos, nem terminei de jantar ainda, comi um pouco, comi uma banana e vamos embora focar nas nossas análises, onde temos então 1h30, Minnesota contra Dallas. Estamos aqui diante do terceiro contra o 12º colocado da tabela classificativa da MLS, onde encontramos um Minnesota que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, marcou 10 golos e sofreu 9, vai enfrentar o Dallas que vem com um histórico de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, marcou 7 golos e sofreu 9 igualmente, e em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Minnesota, 2 empates e 1 vitória então para o Dallas. Para complementar a nossa análise, temos aqui algumas informações, onde vemos o Minnesota que venceu em casa em 3 dos últimos 4 jogos. Minnesota ganhou, empatou 6 dos últimos 6 jogos e teve mais 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 e teve ambas marcas em 8 dos últimos 9 jogos. Já o Dallas não venceu 10 dos últimos 11, Dallas perdeu fora de casa em 7 dos últimos 8, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 e em confrontos diretos o Minnesota ganhou, empatou 8 dos últimos 9 jogos e teve menos 2 gols e meio em 6 dos últimos 8 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e seguir então assim para as análises dos palpites dos jogos seguintes. Ainda 1h temos St. Louis City contra Portland Timber, onde vemos aqui o 9º contra o 12º colocado da tabela classificativa da MLS, onde encontramos aqui um Louis que vem com um histórico de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, marcou 8 golos e sofreu 11. Vai enfrentar o Portland que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 golos marcados e 7 golos sofridos, e em confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Louis City, 0 empate e 1 vitória também para o Portland. Dados complementares, vemos aqui o Louis City que ganhou e empatou 8 dos últimos 9 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Já o Portland Timber não venceu 9 dos últimos 10 e teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos e teve mais marcam em 6 dos últimos 7 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar também em mais de 1,75 e pular então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. Temos ainda 1h30, temos muitos jogos da MLS, são 5 no total, onde vamos encontrar o Kansas Sporting Kansas City contra Seattle. Estamos aqui diante do 10º contra o 14º colocado da tabela classificativa da MLS, onde encontramos o Sporting de Kansas que vem com um histórico de 1 vitória, 0 empate e 4 derrotas, marcou 6 golos e sofreu 12. Vai enfrentar o Seattle que vem com o histórico de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, marcou 6 golos e sofreu 6. Já em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Kansas City, 0 empate e 2 vitórias para Seattle. Dados complementares, encontramos o Kansas que vem com o histórico de 6, perdeu 6 dos últimos 6 jogos. Kansas perdeu até mesmo em casa em 3 dos últimos 4 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10, teve ambas marcas em 9 dos últimos 10, Kansas sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 6 jogos e Kansas perdeu o primeiro tempo em 6 dos últimos 3 dos últimos 4 jogos. Ao passo que o Seattle ganhou, empatou
5 dos últimos 6 jogos, teve menos 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 e teve a mais marcam em 3 dos últimos 4. Já nos confrontos diretos tivemos mais 2 gols e meio em 9 dos últimos 10 jogos. Kansas marcou primeiro em 8 dos últimos 10 jogos. Eu reparei aqui que não estava a aceitar os números do ID. O primeiro número é o número 6, o segundo é o número 1, o terceiro é o número 2 e, dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Não se esqueçam, o primeiro é o 6, o segundo é o 1 e o terceiro é o número 2. 2 horas em ponto da manhã, temos então México contra Brasil. É o quinto contra o 14º colocado do ranking da FIFA. Estamos aqui diante do México, que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas. Marcou 6 golos, sofreu 9. Vai enfrentar o Brasil, que vem com um histórico incrível de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Incrível porque é o Brasil. E em confrontos diretos, o Brasil ganhou 3 vezes, teve um empate e o México ganhou uma vez. Dados complementares, vemos aqui o México, que não venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Já em confrontos diretos, o Brasil venceu 3 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5, e o Brasil marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar com Brasil ganha ou empata. E o quarto número do nosso ID é o número 0. E dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas e 45 temos Itália contra Bósnia. Estamos aqui diante do 9º contra o 74º colocado do ranking da FIFA, onde encontramos aqui a Itália, que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, marcou 9 golos e sofreu 3. Vai enfrentar a Bósnia, que vem com um histórico de 0 vitórias, 0 empates e 5 derrotas, marcou 3 golos e sofreu 15. Em confrontos diretos, a Itália ganhou 3 e teve um empate. Dados complementares. Vemos uma Itália que venceu 3 dos últimos 4, a Itália venceu em casa em 3 dos últimos 4, a Itália marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Só temos Itália, então a gente vai ficar com Itália, ganha ou empata. O quarto número do nosso ID é o número 0, não sei se já citei, o primeiro é o 6, o segundo é o 1, o terceiro é o 2, o quarto é o 0 e o quinto é o número 7. Ok, assim está certo. É 6, 1, 2, 0 e 7. E dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas e 15, temos o segundo do ranking da FIFA, França, contra o 49º, o Canadá, onde encontramos aqui a França, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 22 golos nos últimos 15 jogos e sofreu apenas 6. Vai enfrentar Canadá, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, marcou 14 golos e sofreu 5. Nunca se defrontaram estas duas equipes. Então, para essa partida, a gente vai fechar com a França ganha ou empata. E dito isso, a gente vai então em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 9 de junho de 2024. O nosso sexto número do ID é o número 4. Para finalizar, então, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube, porque a gente conta contigo ali do outro lado. Muito bem, para o nosso palpite final, temos então 1h30, temos Minnesota contra Dallas, ficamos com mais de 1,25. Se terminar com apenas um gol, a gente vence. Ainda 1h30 temos Kansas City contra Portland, ficamos também com mais de 1,25. E às 1h30 ainda temos Sporting de Kansas contra Seattle. Bom, perdão, não era um Kansas contra o Portland, era o St. Louis contra o Portland, mais de 1,25, acho que está certo. Kansas contra o Seattle, ficamos com mais de 0,75. E às 2 horas da manhã temos México contra o Brasil, ficamos com o Brasil ganha ou empata. E França contra Canadá, ficamos com menos de 6 golos nessa partida. E o último número do nosso ID é o número 5,
Dito isso, vamos partir de tela cheia para finalizar. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda mesmo muito a crescer aqui no YouTube. E peço desde já as nossas sinceras desculpas pelo atraso. Não foi proposital, tudo que a gente faz é para o seu bem e para o nosso bem. Mas hoje não deu, hoje tivemos que priorizar a fazenda, priorizar a igreja e só há bem pouco tempo chegamos então em casa. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banco que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.